Pessoal, a gente chegou agora no último dos alicerces essenciais do método do Stanislavski, tá? Para a gente fazer essa conclusão desse módulo com o último e talvez o mais importante alicerce de todos, eu só preciso fazer uma ressalva para aqueles de vocês que, porventura, já estejam estudando Stanislavski há mais tempo. Eu disse que o Stanislavski decodificou o seu sistema pela primeira vez em 1934, com a Stella Adler, né? Se você pegar aquela tabela, você vai ver que tem muito mais tópicos lá do que esses que eu citei aqui nesse curso, tá? O que eu estou fazendo até porque esse curso tem uma duração limitada, é um curso online, tá? Eu estou condensando e juntando vários tópicos que conversam entre si e agregando eles em tópicos um pouco maiores, tá? Então, cada um desses alicerces que eu citei aqui, eles poderiam ser, vamos falar assim, desmembrados em mais alicerces. Então, por exemplo, quando eu falei de mapeamento, só ali em mapeamento, objetivos seria um tópico a mais naquela tabela, né? A quebra de um objetivo seria um outro tópico, e assim por diante. Então, só para que você entenda, caso você seja aí um acadêmico ou um pesquisador de Stanislavski, você pode falar, não, mas o Tristan está falando menos do que o conjunto completo. Sim, tá? A título acadêmico e didático, eu estou condensando os tópicos por natureza, tá? Por afinidade e não exatamente um a um. Então, vários tópicos podem ser condensados dentro de uma mesma gaveta, vamos dizer assim, tá bom? E esse último agora, quando você pega a planilha do próprio Stanislavski, ele cria esse mosaico, né, de tópicos, como se fosse um desenho. Esse desenho faz uma analogia direta a um órgão. Um órgão desses, um instrumento, né, que se tem em várias igrejas por aí. E por que ele escolhe um órgão? Eu não sei se você que está assistindo esse curso tem uma compreensão da mecânica dos instrumentos ou não, mas o órgão não é como um piano que você vai lá e pressiona a tecla e o som já sai. O órgão tem um funcionamento extremamente complexo e interdependente. Ou seja, para que essa tecla emita o som, para que o som vá para o fole, né, para os tubos do órgão, você tem que liberar aquele som com outra tecla e com outro pedal. Então, se você não fizer toda essa cadeia de interdependência, o som não sai. Então, o Stanislavski dizia que cada tópico do seu sistema, esses alicerces que eu estou listando aqui nesse módulo, eles são todos codependentes, interdependentes. Ou seja, não adianta o ator ou o diretor ficarem muito, muito bons em um tópico sem que eles possam entender os outros. Então, você tem que ir trabalhando a compreensão e a prática de todos para que todos eles, em conjunto, resultem numa performance única e inesquecível. E, finalmente, ele coloca como pedal essencial, aquele pedal lá embaixo do órgão, ele coloca esse último alicerce, que é o que a gente chama de autoaprimoramento, tá bom? O Stanislavski dizia algo muito bonito, eu acho algo muito marcante. Ele falava assim, para que você seja um grande ator ou atriz, você precisa primeiro ser um grande artista. Perceba que existe uma diferença entre ser um grande ator e um grande artista. Você concorda? Então, quando a gente fala de um grande artista, eu estou falando da arte como um todo, né? A arte em todas as suas manifestações. Ou seja, um ator que só atue, só consuma a atuação, ele acaba ficando um artista muito... com uma única faceta, ele não é multifacetado, ele não tem camadas, né? Ele fica muito bitolado, cabeça fechada, por assim dizer, né? Já um grande artista, em tese, é aquele que consome, se alimenta, vive das grandes artes, seja a grande literatura, pintura, dança, música, arquitetura, desenho, fotografia. Tudo isso vai alimentar o teu espírito artístico, né? Teu espírito criativo. Então, Stanislavski dizia que para ser um grande ator ou artista, era essencial, primeiro,
Perdão, para ser um grande ator ou atriz, era essencial primeiro ser um grande artista, mergulhar na arte como um todo. E ele continua, para ser um grande artista, é essencial ser um grande ser humano. Então, olha que coisa profunda essa escada que ele cria. Ele fala que se você não for um grande ser humano, você não vai ser capaz de ser um grande artista. E se você não for um grande artista, você não vai ser capaz de ser um grande ator, diretor ou diretor. Então, é um funil numa escala de grandezas que o Stanislavski nos coloca e nos provoca. Então, e olha, vejam que ele coloca esse elemento como a base do seu sistema, do seu método. Então, antes de você ficar maluco e obcecado trabalhando em cada técnica, nos pormenores de uma performance, você deveria estar obcecado em explorar, conhecer, se alimentar da grande arte e também se aprimorar, evoluir e se melhorar a cada dia mais como ser humano. Para que a gente consiga entender um pouco mais disso e penetrar um pouco mais na cabeça do Stanislavski, eu vou citar aqui um filósofo que eu aprecio demais, chamado Confúcio. Confúcio, um grande pensador chinês, milhares e milhares de anos atrás, alguns milhares de anos antes de Cristo, e ele tem uma frase muito interessante. Confúcio dizia o seguinte, não busque o reconhecimento, busque ser digno do reconhecimento. Você consegue perceber a diferença que existe entre buscar o reconhecimento e buscar ser digno do reconhecimento? Hoje a gente vive em uma era, num tempo, em que todo mundo tem essa aflição, essa angústia em ser visto, ser ouvido, ser notado, ser incluído. É esse desespero, especialmente quem trabalha na área de artes. Então, é o tal do influenciador, é o blogueiro. Você quer porque quer que as pessoas te vejam, te notem, te deem a curtida, te deem o like, engajem com você. Então, você quer o quê? O reconhecimento. Agora, você quer ser ouvido, porém, você tem mesmo algo para dizer ou não? Então, hoje a gente vive em uma era em que as pessoas querem ser ouvidas, mas elas não têm nada para dizer. Você quer ser visto, mas às vezes você não tem nada para mostrar. Então, você quer ser visto e ouvido por quê? Se você não tem nada para mostrar e nem nada para dizer. Você quer ser um influenciador, mas você quer me influenciar ao que exatamente? Porque me influenciar a abrir um pacote de um produto que eu recebi, eu não preciso de uma influência para isso. Eu acho que todo ser humano com um mínimo de função cognitiva consegue abrir um pacote. Eu estou, claro, fazendo uma brincadeira aqui, porque um percentual gigantesco desses influenciadores, a influência é essa, é receber um produto, abrir um pacote e te mostrar algum produto novo. Ou, de repente, fazer uma make, alguma coisa assim. São milhões e milhões e milhões e milhões de influenciadores por aí te ensinando a fazer uma make nova. Então, essa é a influência que você quer exercer. Então, o Confúcio falava exatamente sobre isso. Então, você quer ser ouvido, você quer ser visto, calma. Primeiro, tenha algo para dizer. Tenha algo para mostrar. Busque ser digno desse reconhecimento, para que quando ele venha, você realmente tenha algo para compartilhar. Fazendo a ponte direta com o Stanislavski, com esse último alicerce que eu estou discutindo com vocês, quando a gente fala de performar nas artes, eu aqui como um ator, que eu sou por essência, ou diretor, que eu também sou, ou um diretor de arte, um roteirista, o que a gente está fazendo aqui, a gente está buscando se expressar, a gente se expressa e manifesta coisas o tempo todo para a humanidade, para o nosso público, para nós mesmos. A gente expressa e manifesta isso constantemente, sim? Então, como um professor meu dizia, o saudoso Eric Sherman, um grande mestre do cinema nos Estados Unidos, ele falava que o cineasta ou o ator, de uma certa maneira, a gente está brincando de Deus, E ele falava, você cria uma vida que não existe. Você cria um mundo, uma realidade, um universo que não existe e faz todo um público acreditar que esse universo é real. Então ele dizia, isso é brincar de Deus, Você está criando universos novos.
entregando esses universos com detalhes, riqueza de detalhes, para o teu público. Então você joga tudo isso para o público. Agora, para pensar numa coisa muito importante. Você está jogando, colocando isso para fora. Quando você se manifesta, quando você expressa a tua arte, a tua criação, você está colocando tudo isso para fora. Mas lembra que a gente só coloca para fora aquilo que a gente tem dentro. Você entende? Então, fazendo uma analogia bem pobre aqui, se eu tiver uma intoxicação alimentar e passar mal, por exemplo, tiver que sair correndo aqui do estúdio para ir no banheiro vomitar, por exemplo, eu só vou vomitar aquilo que tem dentro de mim. Então, se eu comi uma comida estragada, um bolo de chantilly estragado, é aquele material orgânico que vai sair de mim. Não vai sair uva ou alface, porque não é isso que tem dentro. Você entende o que eu estou querendo dizer? Se você toma um porre de cerveja e fica mal e vomita, o que você não vai vomitar suco de laranja. É cerveja. E desculpa a escatologia desse exemplo, tá? Mas é só para que ele fique bem claro. Ou seja, você só coloca para fora o que você tem dentro. Tá? Não tem como você colocar para fora uma outra coisa. Agora, levando isso para o campo das artes, da humanidade, da criação, uma pessoa que cresceu no meio do ódio, da violência, da dor, quando ela for se expressar ou manifestar, o que ela vai colocar para fora? É aquilo que ela vai pôr para fora. Você entende? Então, o que o Stanislavski nos dizia? Ele falava, você quer expressar para o mundo e para o teu público todas as paixões humanas, todas as histórias, todos os perfis psicológicos, todos os tipos de personagens com as quais você já cruzou por aí. Ou seja, você tem que estar recheado disso tudo para poder colocar isso para fora. Você quer criar, fazer e expressar uma grande arte? Legal. Então você percebe que você vai ter que ter essa grande arte dentro de você? Percebe como isso é lógico? Se você não tem aqui dentro, toda essa bagagem artística gigantesca, enorme, sensível, como que você vai colocar isso para fora? Agora fica aqui a pergunta para você. O que você tem consumido? O que você tem colocado para dentro? De música, de literatura, de filme, de obra artística? Então, cuidado, porque dependendo da sensibilidade, do refinamento daquilo que você está consumindo, é só isso que você vai ter para colocar para fora. Então, o Platão dizia uma coisa muito interessante sobre música. Platão diz o seguinte, você quer conhecer um povo, um país ou uma cultura? Perceba e investigue qual é a música que o governo usa para alimentar esse povo. Então, quando ele fala que o governo usa para alimentar, claro, não é que o governo está indo lá e dando a música para o povo. Não é isso, tá, gente? A gente tem que entender aqui as coisas. Ele está falando qual que é a música oficial que se permite ali. A gente hoje vive, eu não sei de onde você está assistindo essa aula, mas a gente vive no Brasil, pelo menos eu estou gravando aqui esse curso no Brasil e creio que a grande maioria de quem estiver assistindo essa aula deve estar aqui no Brasil, né? Eventualmente o claquete vai ser completamente internacional. Então, a essa altura você pode estar em qualquer lugar do mundo assistindo. Mas tenta perceber quais são as músicas mais ouvidas e mais oficialmente difundidas e tocadas por aí hoje em dia. Eu não vou ficar aqui falando quais são as músicas, mas você sabe muito bem. Agora pensa em Platão. Perceba as músicas que estão circulando e permeando a nossa população e faça um paralelo direto com o estado em que a nossa população se encontra. Mera coincidência, de acordo com Platão, com Confúcio, com Stanislavski? Não, não é mera coincidência. Música é vibração direta, é pura vibração. Música é arte. Música é o teu alimento, cinema é o teu alimento. Quais são os últimos grandes filmes que você viu? Então, não importa se você é publicitário ou cineasta, bota isso na cabeça. Tá? O meu amigo querido, um dos meus melhores amigos e o cabeça aqui do Claquete é o Rafa Dami. Ele é diretor de publicidade, sim. Mas se você conversar com esse cara 20 minutos sobre cinema, você vai ver que ele é um cinéfilo, assim, veterano, sem cura.
O que ele tem de referência cinematográfica, aí você entende. É por isso que ele dirige os filmes do jeito que ele dirige. É um leitor ávido, adora consumir filosofia. Está sempre falando sobre literatura, filosofia, grandes filmes. Percebe que não é coincidência? Aí quando o cara vai dirigir, ele dirige grandes obras. Porque é isso que ele está utilizando como alimento para rechear a alma e a essência artística dele. Vocês estão me entendendo? Então, se você não está se alimentando e se recheando com grandes obras, você não vai ter como colocar uma grande obra para fora. Talvez por acidente, não sei. Se você não tem isso dentro de você, mas se você pega um monte de gente maravilhosa para fazer o teu filme por você, talvez você dê sorte. Mas isso não é legal, né? Não é legal você fazer um grande filme por acidente. É legal você criar uma grande performance, fazer uma grande personagem ou dirigir uma grande cena, porque você quer. Porque é isso que você tem dentro de você. Então o Stanislavski quer que a gente se recheie tanto desse tesouro, dessa grande arte, tanto, que o que acontece se eu colocar muita água nesse copo? Vai começar o quê? A transbordar, sim? Então, essa é a proposta. O Stanislavski quer que você coloque tanta arte dentro de você que você começa a transbordar essa arte. Então, você consome a grande literatura com tanta voracidade e fome. Se assiste os grandes filmes, grandes seriados, as grandes campanhas publicitárias, grandes peças teatrais, vai assistir o maior balé da tua cidade. Hoje em dia, a gente tem internet. Você pode acessar tudo pela internet e você vai estar com tanta arte e grandeza e riqueza dentro de você que você vai abrir a boca para falar e sem querer começa a sair poesia, não é? Sem querer começa a nascer um roteiro. Você consome tanta história que você nem percebe. Você começa a falar, sai um roteiro. Chacoalha a mão, sai um filme. Porque você está com muito tesouro dentro de você. Você entende isso? Você está se recheando e começa a transbordar a arte. Então, um dia que você passe sem enriquecer desse tipo de tesouro, é um dia perdido, gente. Hoje a gente vive na era da informação. Com essa coisinha aqui chamada celular, você basicamente tem acesso a virtualmente todo o conhecimento acumulado pela humanidade nos últimos milhares de anos. Se você não está acessando esse conhecimento, é porque você não quer. Eu não sei para que você está usando esse aparelhinho aqui, eu não sei. Mas escolha bem. Isso daqui é uma ferramenta poderosa que pode te catapultar e te alavancar para outros níveis. Ou pode literalmente soterrar você e te deixar num nível primário de desenvolvimento. Porque também é possível isso com esse aparelhinho aqui, dependendo do que você está consumindo. Então, esse autoaprimoramento, do que adianta eu ficar estudando elementos do método do Stanislavski para criar personagens incríveis? Se eu nunca li um livro bacana na minha vida, eu não tenho nem essa sensibilidade dentro de mim. Eu não aprecio arte, não sei quem são os grandes atores, eu não tenho nem essa referência. Se eu não tiver essas referências, gente, como é que eu crio? Você imagina um músico que não escuta música boa, como é que ele vai fazer música boa? Um escritor que não leia, como é que ele vai escrever um bom livro? Tem como. Um bom escritor, ele certamente é obcecado por leitura. E você tem que ser obcecado pela grande arte. Então, para agora de perder seu tempo consumindo porcaria. Sério. Para. Usa cada dia seu para enriquecer cada vez mais. Para consumir grande conteúdo. Você pode acessar o conteúdo inteiro do Hermitage, que é o maior museu da face da Terra, através desse aparelhinho aqui. Você sabia disso? Se você ainda não acessou, por quê? Por que você não acessou? Você pode ver todo o acervo do Louvre aqui, no celular. Louvre é o maior museu da França, em Paris. Ah, mas isso é chato. Jura que você acha a grande arte da humanidade chata? Você quer mesmo ser publicitário e artista? Quer ser ator? Talvez não seja essa a tua área. Porque um artista que ache arte chato, para mim é uma grande incógnita. Eu até entendo como ator e diretor. Tem artista que não gosta de arte, tem artista que gosta de fama. Isso eu entendo completamente. Infelizmente eu entendo.
20 e poucos anos nessa indústria, eu tenho que conviver muito com esse tipo de artista. É o artista raso, descartável. É o artista fast food. Tá? Eu convivo muito com esse tipo, né? Que vem fazer um curso de atuação, de teatro, publicidade, alguma coisa, não porque ele gosta de arte, mas ele quer ir na padaria na esquina e quer que a tiazinha da padaria reconheça ele, sabe? Esse é o barato desse artista. Mas esse curso aqui não é para esse tipo de artista. Esse curso é para o publicitário, para o diretor, para o cineasta que realmente amam isso, querem crescer nisso, que não querem ser descartáveis. É como música, falando de música, o que mais tem hoje em dia é música descartável, né? O hit que dura 2 semanas, é o hit que fazem pro verão, e aí aquele hit é esquecido 2 semanas depois. Enquanto a grande música está sendo ouvida, gravada, regravada, discutida, interpretada há anos, anos, anos e anos. E eu não estou falando só de música clássica, não, gente, não é isso. Tá? Então é claro que Mozart, Beethoven, eles continuam sendo estudados, reestudados, mas também tem músicas muito mais recentes que vão ter esse impacto, que já estão marcando um legado. Você pega Pink Floyd, Beatles, Chico Buarque, isso daí permanece, né? É gravado, é regravado o tempo todo, é discutido, é estudado, é reanalisado. É uma obra que já nasceu eterna. Você quer fazer o quê? Você quer fazer uma obra eterna que permaneça ou você quer fazer uma coisa fast food? Aí a escolha é tua. Mas esse ponto, o autoaprimoramento, fala justamente sobre isso e fala para esse artista eterno dentro de cada um de nós. E o Stanislavski não é o Tristan. O Stanislavski fala que sem você acionar esse pedal básico do autoaprimoramento, você até pode ser um ator e diretor, mas sempre medíocre. Você nunca vai ser um dos grandes. Se você acha que eu estou falando groselha ou que eu estou sendo muito radical, eu vou lançar um desafio para você. Eu quero que você pegue todos os maiores artistas que você conhece. Podem ser atores, atrizes, diretores, cineastas, mas você pode ir para outras áreas também. Você pode ir para música, dança. Eu quero que você procure encontrar entrevistas ou documentários com esses artistas e você vai perceber a grandeza que esses caras têm. Para você ver que eu não estou aqui falando uma groselha e que o Stanislavski também não estava falando groselha. Quanto maior é o artista, maior é a sua humanidade. Eu tenho um livro que eu até recomendo para vocês. Tá? E eu sei que, se eu não me engano, essa aula vai ter uma transcrição, vai ter algum tipo de material de apoio. Você pode dar uma olhadinha nesse material para não esquecer. Tem um dos grandes cineastas norte-americanos de todos os tempos, chamado Martin Scorsese. Tem um livro chamado Conversas com Scorsese. Esse livro é bem raro de encontrar, da Cossack Naif, a editora, né? Mas eu tenho esse livro, ele é fascinante. E nesse livro, o Scorsese dá uma entrevista baseada em cada um dos seus filmes. É maravilhoso, né? Então, o autor do livro pega desde o primeiro filme do Scorsese, o Mean Streets. Eu acho que nem existe tradução para o português desse filme. Seria Ruas Duronas, alguma coisa assim, né? E daí ele entrevista sobre aquele filme, e daí vai indo, filme a filme do Scorsese. O Scorsese, em cada filme, eu não sei nem como ele consegue fazer isso. Às vezes o entrevistador faz uma pergunta muito simples, né? Ele pergunta, como é que foi o processo de escolha dos atores para esse filme aqui? Gente, na mesma resposta, o Scorsese consegue misturar blues, rap, orquestra, jazz, literatura, dança, cinema, circo, tudo. Aí, no início, você até estranha. Depois de um tempo, você entende que esse cara está tão embebido e mergulhado na arte que ele está naquele estágio que eu falei para vocês de transbordar. Então, o Scorsese é um artista tão grande, ele não consegue mais pensar pequeno, compartimentalizado. Você fala de atuação, o cara fala de circo, música, jazz, tudo. Tudo, porque a cabeça, a alma, o coração dele é um baú cheio de arte. E é por isso que o cara faz os filmes que faz. Você pega um ator como Marlon Brando, já que esse curso aqui é também voltado para atores. O Marlon Brando foi aluno de uma grande atriz que eu já citei aqui nesse curso, que é a Stella Adler. E você sabe que ele, quando tinha muita dificuldade em desenvolver suas personagens, ele precisava ir para a casa da Stella Adler e ficava ouvindo música clássica, até que alguma música revelasse para ele o que estava faltando. A predileção dele era um compositor russo chamado Rachmaninoff. E ele ficava ouvindo Rachmaninoff até que ele falava assim, essa música revelou o que estava faltando da personagem. Aí você me pergunta, como assim? Como é que a música revela?
quando você vai desenvolvendo e cultivando essa sensibilidade artística, a arte provoca elações em você que nem sempre são objetivas e concretas. Às vezes uma música te responde algo sobre a caracterização de uma personagem, mas isso não vem da noite para o dia. Isso é um cultivo, é uma semeadura de sensibilidade e arte. Então, para encerrar esse último alicerce, e eu sei que ele foi um pouco demorado, ele é mais filosófico do que prático, mas eu tenho que ser fiel e fazer jus ao Stanislavski aqui, porque eu realmente acredito nesse sistema. Tá? Para a gente finalizar, eu queria falar para você, esse daqui é muito fácil de entender como coloca em prática esse alicerce, esse seu autoaprimoramento. Significa que a cada santo dia você tem que melhorar como ser humano. Se despir dos seus preconceitos, das suas ignorâncias, evoluir, aprender cada vez mais, consumir cada vez mais arte melhor e refinando e depurando o teu gosto e a tua sensibilidade e colocando tudo que você pode de tesouro para dentro, todo santo dia. E, gente, eu não estou falando aqui de livro que você encontra em posto de gasolina de autoajuda, tá? Sem qualquer tipo de preconceito. É melhor ler isso do que não ler nada, tá? Mas eu estou falando da grande literatura. Tá? Se você não está lendo Dostoiévski, Steinbeck, Gabriel Garcia Marques, me perdoa, você não está lendo. Tá? Eu não estou falando de Mãe Rica, Tia Pobre, esses livros assim, não. Tá? Estou falando de literatura. Tá? Se você não está assistindo grandes filmes, se você não está assistindo Scorsese, Tarkovsky, Kurosawa, você não está assistindo cinema ainda. Então, e não é da noite para o dia, tá? Se você é uma pessoa que não tem o hábito de ler e começa a ler um Dostoiévski amanhã, você vai ficar traumatizado, eu te garanto. Então você tem que se respeitar. E aos poucos, mas aos poucos todos os dias, até que subir um hábito. E de repente vai ficar fácil. E quando virar fácil, aí você transforma isso em algo belo. Tá bom? Então, todo santo dia, busque o autoaprimoramento. Você tem que ser um pouquinho melhor hoje do que você era ontem. Esse é o pilar essencial para o sistema do Stanislavski. Quando você acionar esse pedal, você vê que todos os outros alicerces que a gente discutiu começam a fluir com mais facilidade. Então, com isso eu encerro esse módulo e a gente vai agora para o nosso próximo módulo no curso Segredos do Método Stanislavski, tá bom? Até lá, gente. Valeu!